eu sou Dan Vieira do Mistério Maná Moderno. Eu tenho uma entrevista muito especial que farei hoje com uma mulher que veio para o Centro de Estilo de Vida Bela Vista com o marido dela. O nome dela é Johnny Ricker. Antes que ela fosse embora, eu comecei a conversar com ela sobre algumas histórias na Igreja Adventista e que eu acredito que todos nós precisamos ouvir. Agora, eu quero ler para você primeiro das Escrituras, um alerta de Paulo para a igreja. É em Atos capítulo 20, verso 29. Aqui diz: porque eu sei disto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E Ellen White comenta esse verso, ela diz: Paulo tremia pela igreja, quando olhando para o futuro, via os ataques que ela sofreria de inimigos externos e internos. Com solene fervor, exortou seus irmãos à guarda vigilantes seu sagrado depósito. Eu sei que nas Escrituras nós podemos aprender das histórias do passado. E eu nunca vou me esquecer quando sentamos e conversamos sobre a história da igreja. E você começou a compartilhar algumas coisas comigo que eu nunca tinha escutado antes. Mas isso tem a ver com conversas que você teve com o Dr. Wilson. Correto? Agora, quem é o Dr. Wilson? Eu fui para Tacoma Park, Maryland, para me ajudar nos programas de enfermagem. Então, em 1954 a 1958. Meu marido e eu estávamos em Tacoma Park, enquanto eu ia para o programa de enfermagem. Meu marido tinha ouvido sobre B.G. Wilson. E ele começou a me levar nos dias de folga para o Dr. Wilson, que era um homem aos seus 80 anos naquele tempo. E era a coisa mais emocionante ver esse homem falar, porque ele contava toda a história inicial da Igreja Adventista. O Dr. Wilson nos disse que ele foi o primeiro PhD da nossa denominação. Ele tinha, eu acho que lá pelos seus 20 ou 18, achado a mensagem adventista e ele correu com isso. Ele saiu quando ele recebeu o seu PhD. Ele foi contratado no colégio Bear Creek para ser professor de, creio que era de história, grego, hebraico. Isso foi quando tinha 25 anos. E ele era um jovem, um homem muito brilhante. Quando ele trabalhava, Ellen White estava também lá, na área de Bear Creek. E Dr. Kellogg, e nós tínhamos uma casa publicadora lá, uma igreja larga, ao lado do colégio. Dr. Wilson fala 8 línguas diferentes fluentemente. E ele era um homem brilhante. E conforme os anos foram passando, é claro, eles se mudaram para Tacoma Park, onde nosso trabalho tinha mudado. E ele nos contou sobre o fogo de Bear Creek. E Ellen White tinha alertado nossa casa publicadora, que nossa casa publicadora deveria imprimir somente literatura adventista. A casa publicadora pegou fogo e queimou tudo completamente. Ellen White, o que saiu mais tarde, foi que na noite do fogo, os publicadores tinham na mesa deles um livro espírita que nós iríamos imprimir. Sabe, John? O livro era o Templo Vivo de Kellogg, que estava ensinando o panteísmo. Você sabe que Deus é um ser pessoal, mas uma essência misteriosa permeia toda a natureza. Em outras palavras, ele estava nas árvores, ele está na água, e ele está nas plantas, e ele está nos seres humanos. E naquela noite, o Senhor disse: basta, e ele queimou o lugar. Queimou tudo. Quando eu penso sobre os juízos de Deus, sabe, o primeiro, na verdade, foi em 18 de fevereiro de 1902, que era a maior e mais conhecida instituição adventista, o senador de Bear Creek. O segundo, nós sabemos que era a Associação Publicadora da Review and Herald, 30 de dezembro de 1902. Por quê? De fato, o que eles iriam imprimir
o Templo Vivo, por John F. Kellogg. Wilson nos disse de novo que o bombeiro, quando eles ligaram em Bear Creek, eles iriam dizer: nós não podemos apagar isso, é fogo adventista. Então eles sabiam que havia algo com aquele fogo que não poderia ser apagado, até que tudo fosse queimado. Ele nos contou a história de John F. Kellogg. Ele disse que presidentes, homens do Congresso, pessoas do alto escalão em Washington D.C. vinham para o... Então você pode ver Deus trabalhando ali para ter os adventistas conhecidos no centro de nossa nação, ok? Então, sabe, Satanás viu isso. E nós aprendemos que o trabalho de saúde era o braço direito da mensagem. Então imagine, Satanás queria nocautear aquilo. O que aconteceu era que o Dr. Wilson disse que, na verdade, viu o Kellogg algumas vezes descendo a rua com um jovem bonito, vestido de preto. Kellogg nunca apresentou este homem para ninguém. Mais tarde, foi mostrado a Ellen White que o homem que estava andando com Kellogg era o próprio Satanás. O Dr. Wilson disse que Ellen White disse isso. E eu não creio que ela tenha publicado isso. Ellen White pode nunca ter escrito sobre o homem de preto que estava com Kellogg. Mas eu tenho citações dela, de fato. Ela escreveu para o doutor as especiosas representações esquemáticas de Deus que a natureza leva às suas encantadoras e tranquilizantes influências, com uma pílula de paz e segurança para dar às pessoas nas visões espiritualistas que Satanás instituiu em suas teorias. Então ele confirmou que era o próprio Satanás. Ela confirmou que estava influenciando essas teorias panteístas. De fato, Ellen White comparou o Templo Vivo com uma árvore proibida. E ela faz essa afirmação na carta 224 de 1903, como Adão e Eva, que pegaram a maçã da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeram. Nossas próprias ovelhas e cordeiros estão engolindo os pedaços enganadores do erro oferecidos a eles nas páginas desse livro. Eu fui instruído a alertar nossos irmãos e irmãs para discutir a natureza de Deus. Então, em dois lugares, podemos ver que ela confirmou que era o próprio Satanás. Porque sabemos que Satanás era aquele na árvore que enganou Adão e Eva. Nesse período em que esse jovem foi visto com Kellogg, ideias começaram a mudar. Toda a teologia. E ele começou a ter seguidores. E embora Ellen White tenha trabalhado com ele nunca mudou. Ele tinha tomado isso em seu coração. O Senhor teve que queimar tudo aquilo até o pó. Então, esse Dr. Wilson, como ele foi recebido pelos seus colegas na Adventista? Bem, naquele tempo, eu creio que tudo estava ok. E ele foi trazido para Tacoma Park e ele se tornou presidente de nossa faculdade ali. Se tornou? Sim. Ele foi presidente da Faculdade Missionária de Washington, que agora é a Faculdade Columbia Union. Ele foi presidente ali por cerca de 10 anos. Durante aquele período, não somente a presidência, mas ele lecionava para todos os estudantes de teologia, ok? Então um homem na conferência geral veio a ele e disse: bem, você está trabalhando pesado. Nós vamos te avaliar de alguma das tuas atividades. Nós iremos enviar um jovem para ensinar seus estudantes de teologia. E isso vai aliviar a sua carga. Então, ok? Ben concordou com isso. E esse jovem veio e começou a ensinar nosso estudante de teologia. Bem, não passou muito tempo, até que um dos estudantes que tinha sido ensinado por Wilson veio até ele e disse: Dr. Wilson, tem alguma coisa estranha aqui. Ele não parece estar ensinando o que sempre nos foi ensinado e no que acreditamos. Não era muito sério, mas alguns desses jovens brilhantes estavam captando que alguma coisa estava errada ali.
Bem, Dr. Wilkerson não foi confrontar esse teólogo, ele simplesmente começou a observar o carteiro fora no corredor. Havia tipo uma caixa de arquivos, havia uma caixa de arquivos onde todos os homens, onde cartas de vários professores eram colocadas dentro. Então essas caixas de arquivos são abertas, elas são fechadas. Então o Wilkerson estava vigiando a caixa desse professor. E um dia entra um envelope de Manila. E o Wilkerson vê o endereço de retorno vindo da Universidade de Georgetown. O Wilkerson levou aquele envelope de Manila para dentro do seu escritório e ele abriu a marcação. E ele leu o seu conteúdo. E eu creio que foi a primeira universidade jesuíta nos Estados Unidos da América, correto? Foi mesmo. E para onde Bill Clinton foi? Sim. É claro que ele ficou intrigado quando ele viu aquele endereço. Quando ele abriu, ele achou as instruções ali sobre o que esse homem deveria ensinar aos estudantes de teologia para as próximas semanas ou próximos meses. Então ele estava evidentemente recebendo mensalmente instruções sobre o que ele deveria ensinar. E ele era uma planta jesuíta, mas com que frequência levantou a minha curiosidade? Quem era o homem na conferência geral que solicitou a entrada desse homem? E eu vou chegar nisso mais tarde. Então o Wilkerson chamou esse homem ao seu escritório, e ele colocou a carta na frente dele, e ele disse: eu sei quem você é, eu sei por que você está aqui, eu sei de onde você vem. E ele disse que na mesma hora, aquele jovem foi embora e nunca mais foi visto. Sabe o que Ellen White diz? Que agentes do diabo trabalham na sede de nossa fé. Isso é uma declaração poderosa. Agora, por que o inimigo iria alvejar nossas faculdades, nossos departamentos teológicos, Bell Creek, todas estas instituições? Absolutamente. Não somente para nocautear nosso trabalho de saúde, mas agora ele tem um trabalho, você sabe, para nocautear o resto de nossas crenças. E então, em algum lugar ao longo, o Dr. Wilkerson começou a escrever livros. Depois que ele se apresentou de lá, ele estava envelhecendo e ele escreveu 2 livros. Ele escreveu Nossa Bíblia Autorizada e Vindicada, e ali sobre isso um pouco no Wikipedia, em que ele estava expondo mudanças e omissões de outras versões da Bíblia. Bem, no período que conhecemos ele estava viajando sobre a versão padrão revisada. Essa foi uma das primeiras versões que estavam entrando. E ele nos contou, ele disse, essas versões irão destruir a nossa fé. Adventismo? Sim. Ele disse que ele acreditava que as versões foram feitas para pegar a igreja de Deus e nos aniquilar, como também o restante do mundo cristão, para somente mudar sua teologia. E então, meu marido leva o Dr. Wilkerson para suas palestras. Sim. E eu sentava frequentemente na audiência e eu ouvia. E eu me lembro dele segurando a versão padrão revisada. E ele diz, eu só levarei essa coisa para o púlpito para expô-la. Uau, bem direto. Ele era muito direto no que ele dizia, mas ele estava alertando nosso povo. E é claro, haviam pessoas em nossas denominações que estavam ficando muito chateadas com ele. E o Wilkerson virou um alvo. Ele tinha um amigo muito próximo que veio a ele uma noite e ele disse, bem, eles vão te pôr em julgamento amanhã de manhã por causa desse livro. Eles não iriam nem avisar o Wilkerson que ele iria vir adiante de algum dos líderes. Eles só iriam chamá-lo e dizer, bem, desça aqui, nós queremos te ver. E o Wilkerson iria entrar num ninho de víboras, sem saber o que estava esperando. Mas Deus o alertou. Ele disse que ele ficou acordado a noite toda em preparação. Quando ele foi para aquela reunião, ele simplesmente os varreu. O Espírito Santo estava com ele. E eles não puderam rebater nada do que ele disse. Não importa qual acusação eles traziam diante dele, ele foi capaz de superar todas elas. Eles estavam dando uma metade brilhante de um homem cheio do Espírito Santo. O outro livro que o Dr. Wilkerson escreveu foi Verdade Triunfante.
Ele nos contou que ele foi para todas as bibliotecas da Europa para juntar histórias da antiguidade. E uma coisa que eu achei fascinante foi que, quando ele foi para a Inglaterra, ele foi capaz de olhar os manuscritos valdenses na língua original deles. Ele foi capaz de ler fluentemente, sem interpretação. Ele leu as línguas do valdense e disse, e disso, ele fez o seu livro, ok? No entanto, a verdade triunfante foi também um espinho na carne. E um de nossos líderes em Washington, D.C., e que seria esse? Esse era o Leroy Fromm, que todos pensavam venerar. O Dr. Wilkinson nos contou que, de Leroy Fromm, ele pediu, porque o Wilkinson teria uma segunda edição impressa. Fromm ligou para o jovem casa publicadora e disse a eles para destruir as chapas. Você só pode estar brincando. Não. Nós temos mais para falar sobre Leroy Fromm daqui a pouco. Sim, nós temos. Leroy Fromm pediu que aquelas chapas fossem destruídas. E nós dissemos para o Dr. Wilkinson, por que você não pode fazer essas chapas destruídas? Ele disse, eu não tenho dinheiro. Ele estava já na faixa de 80 e ele disse, eu não tenho dinheiro. Então, se alguém tem esse livro, considere isso um tesouro. Eu digo que você está olhando para algo que a igreja romana queria destruir, ok? Porque deu a verdadeira história das igrejas primitivas, dos valdenses que eles passaram nas mãos de Roma. Mas, de qualquer maneira, falando de Leroy Fromm, essa foi uma das mais interessantes informações que você compartilhou comigo. Por quê? Quando eu vou contar também como Deus me guiou para expor alguns agentes de Roma em nossa denominação. Bem, Leroy Fromm odiava o Dr. Wilkinson. E ele ligava para o Dr. Wilkinson no seu aniversário todo ano. E ele dizia, bem, você ainda está vivo? E ele odiava tanto que ele só estava esperando o homem morrer. Isso é patético. O Dr. Wilkinson nos contou quem foram os pais católicos primitivos e como eles destruíram a verdade. E então, nós sabíamos que os nomes desses pais católicos, em Takoma Park, um pouco mais tarde, Dr. Fromm realizou uma série evangelística que podemos assim chamar. Mas foi fé de nossos pais, algo assim. Nós fomos em 2 reuniões e não conseguimos mais. Cada um dos pais que ele listou como sendo os 4 pais da igreja adventista ou do protestantismo, eram todos pais católicos romanos que o Wilkinson nos tinha dito a respeito. Então, naquele ponto, na vez seguinte que eu encontrei o Dr. Wilkinson, ele disse, Dr. Wilkinson, o senhor foi um jesuíta. Uau! Dr. Wilkinson não respondeu, mas eu podia ver pelo seu olhar que havia grandes dúvidas, por causa da maneira que esse homem lutou contra ele. E ali também nós tínhamos o livro Questões sobre Doutrinas. É sobre o que eu quero falar daqui. Questões sobre doutrinas. Haviam 3 homens. O Dr. Wilkinson, um dia fomos à sua casa e eles estavam folheando para cima e para baixo. Ele tinha um manuscrito em suas mãos. E ele disse, esse é um livro que eles estão prontos para imprimir. Esse livro está apontando uma adaga para o coração adventista, que nos apresentou mais favoráveis para um mundo evangélico, correto? Que nós não poderíamos se peculiar agora na natureza de Cristo, outra doutrina pivô da igreja adventista, correto? Então, Wilkinson estava muito chateado com isso, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Haviam 3 autores daquele livro. Wilkinson disse, veja isso. Ele disse, eles não estão nem mesmo listados. Eles não queriam que ninguém soubesse quem eram esses homens, que estavam por trás do escrito desse livro. Um deles era Fromm, e os outros 2 Júnior foram Walter Hare e Roy Alan Anderson. Todos esses 3 homens eram os mais proeminentes no topo da Conferência Geral.
Sim. Eu não vejo o nome de Roy Fromm aqui. Eu tenho uma cópia do Questões sobre Doutrina, que foi publicado em 1957. Mas dentro do livro diz que foi preparado por um grupo representativo de líderes adventistas do sétimo dia, professores bíblicos e editores. E essas eram algumas das coisas que estavam acontecendo em Takoma Park enquanto estávamos lá. Abominações nos lugares altos. Abominações nos lugares altos. 30 anos depois, nós estávamos vivendo em Oregon naquele tempo. E no Potom Rock, na igreja, encontramos que estava lá somente por aquele dia. E ele era adventista, e eu não sei, ele estava visitando parentes, ou que estava ali fazendo, não sei. Mas conversando, eu descobri que ele tinha vivido em Takoma Park por um período. E eu descobri que anos e tudo, alguma conversa na forma da conversa que eu vi, ele nos contou uma história. E ele disse que ela tinha uma amiga católica, uma boa amiga católica, e um dia ela disse: eu quero te apresentar a dieta vegetariana. Então ela levou ela para o hospital sanatório, onde nós tínhamos uma bela sala de jantar, e vários visitantes vieram. Então ela levou ela para lá e elas estavam comendo. E o Dr. Fromm entrou, e um outro homem da conferência geral com ele. E essa mulher quase derrubou o seu garfo. A mulher católica. E ela disse: o que eles estão fazendo aqui? E a minha adventista disse: o que você quer dizer com isso? Aquele é o Sr. Fromm. Então, no topo da conferência geral, ela disse o nome do homem. E a mulher disse: não, eles não são. Eles são sacerdotes católicos. O quê? É a nossa amiga, essa menina adventista disse: o que você quer dizer? Eles são ministros adventistas. E essa mulher disse: não. Ela disse: eu estive na missa com eles, eles estavam realizando a missa. E eu estive na igreja católica com esses homens, eles estavam realizando a missa. E eu ouvi essa história de outra pessoa. O que disse o homem que estava andando com Leroy Fromm naquele dia, que a mulher identificou como sendo sacerdote católico. Foi o outro autor no Questões sobre Doutrinária, Roy Anderson. Então, essa senhorita passou isso e queria agora que eu tivesse pego o nome dela e o endereço. Eu não consegui. Bem, eu quero dizer, pensa um pouco. Quando vimos Kellogg, nós falamos sobre uma mente brilhante e um homem brilhante que escreveu tantos livros. Aqui está uma arte no massagem por John F. Kellogg. E há tantos livros. E eu peguei um livro sobre hidroterapia e é gigante. E falando sobre higiene. E sabe, todo o trabalho que ele fez em fisiologia e anatomia também. E sabe, o sanatório de Bear Creek. E o diabo queria acabar com o trabalho de saúde. Absolutamente. Ele tinha um copiar aquilo. Sabe, nós não podemos provar absolutamente isso. Veja da boca do Dr. Wilson. Para quem Ellen White contou, e o Wilson te contou pessoalmente. Te contou. Nós sentamos aos seus pés, bebíamos a história adventista. E ele nos contava todas essas coisas que estavam acontecendo na denominação. Questões sobre doutrina é lançado agora e acaba causando esse grande alvoroço dentro do adventismo, porque isso estava amassando, mudando, alterando nossos pontos históricos ou posições. Em teologia, é verdade. Entrou e começou a causar uma divisão sobre a natureza de Cristo. Então eles estavam causando um tumulto dentro da igreja adventista, fazendo as pessoas questionarem que uma vez ensinamos. Então essas questões sobre doutrinas, tipo, para o mundo evangélico, nós não precisamos. Essa mulher reconheceu Leroy Fromm como sendo um sacerdote católico. Sim, ela disse que ele estava em missas nas suas igrejas. Mas isso faz sentido, porque quem estaria por trás de questões sobre doutrinas? Mais triste é que o nome de Leroy Fromm até hoje aparece em nossas publicações. Ele é reverenciado e ele é respeitado.
Eles acham que ele é um grande, e que ele na verdade escreveu um livro para contrariar o livro Verdade Triunfante do Dr. Wilkerson. Sim, sobre nossos pais, sabe? Enquanto estávamos no Takoma Park, parecia que somente meu marido e eu visitavam o Dr. Wilkerson. E nós perguntamos a ele uma vez, por que os estudantes de teologia não vêm até você? E ele disse, porque eles foram advertidos a meu respeito, que eu sou um charlatão. Você sabe, tem alguma coisa errada com isso e eu não sei o que. Mas o negócio é que nós começamos a ficar curiosos. E todos eles diziam, o B.G. Wilkerson, nós não temos nada a ver com aquele charlatão. Sabe? Então eles se certificaram. E que nossos estudantes de teologia estivessem tão envenenados contra ele, que eles não se aproximariam dele. Isso não é algo... Sim, e quem são eles? Que alertaram? Bem, nós não sabemos. Mas eles eram os líderes da igreja adventista, os líderes do topo da conferência geral, os que ensinavam os estudantes de teologia. Alguns anos atrás, eu estava preocupado de que havia um jesuíta infiltrado na igreja adventista e talvez alguns de vocês tenham um livro, A Inquisição Final, meu livro. Sim, onde eu exponho o Dr. Samuel Beckwith. Sim, por causa das minhas preocupações, ao olhar seus livros, seus materiais, ver que eram endossados pela Aliança do Dia do Senhor, sabe, que promove o domingo como o Dia do Senhor. Eles são endossados pela Sociedade de Jesus, SJ, que são os jesuítas. Quando você vê o que eles estavam ensinando no final, mudando e alterando nossas profecias, sabe, de 538 até 1698, tirando os olhares de Roma para os muçulmanos. Isso é interessante. Aquilo está trazendo todas as coisas para dentro, e ele é reconhecido. Ele foi para a Gregoriana. A Gregoriana é uma escola jesuíta em Roma, Itália. E ele reconhecendo e honrado pelo Papa, pelo seu trabalho, pelo seu livro do sábado para o domingo, e que eu fiquei a noite toda, assim como eu, se preparando para aqueles que viriam contra a verdade triunfante. E eu fiquei a noite toda lendo do sábado para o domingo, e eu confrontei o Dr. Beckwith pessoalmente na igreja adventista Sétimo de Gold. E eu disse a ele que eu fiquei a noite toda estudando sábado para o domingo o livro, que quando você se refere a Apocalipse 1:10, achei meu espírito no dia do Senhor. Eu não vejo você se referindo a esse dia do Senhor como sendo sábado. E a igreja ficou em silêncio. Haviam 200 pessoas lá. E ele disse, boa observação, meu jovem. Realmente não menciona. E eles se tornaram tão ousados agora que eles nem mesmo se importam em dizer a você. Eles não se importam de te dizer. Mas o meu livro faz referência. E ele sentou ali. E eu não pude acreditar no que eu via quando ele começou a dizer que ele tinha uma boa amizade com a Aliança do Dia do Senhor. E que eles se juntavam e comiam espaguete na sua casa. Que eles amavam o molho especial do sábado, do espaguete. E era aliança com a Aliança do Dia do Senhor. E eu me sentei ali. Mas quando eu o expus pela primeira vez, antes de escrever meu livro, eu expus ele no meu jornal, A Profecia de Elias, que você pode ser estado de receber no moderno, A Profecia de Elias. Eu expus ele como um jesuíta infiltrado, a pedido do meu bom amigo Bill Hurst, que escreveu o Teoísta Secreto, mostrando os jesuítas por detrás de muitas coisas na história, e como eles tiveram parte, sabe, em algumas dessas tragédias que ocorrem até mesmo no naufrágio do Titanic. Isso, sabe, a bomba de Yokohama, sabe, estamos falando de World Trade Center. Há um capítulo inteiro sobre os jesuítas, um grande conflito. Como eles irão infiltrar. E eles sabem, nós temos mais a temer de dentro, como foi dito por Ellen White, do que de fora. Veja, se você acredita no que ela está compartilhando ou não, ou o Dr. Wilkerson ou não, eu acho que isso é uma tragédia que aconteceu no Adventismo do Sétimo Dia. Do Dr. Kellogg, questões sobre doutrinas, e eu acredito que os jesuítas estão por trás de tudo isso. Eu acredito que eles se infiltraram em Takoma Park.
Eu acredito que eles se infiltraram nas nossas faculdades e universidades. Estão forçando a agenda na formação espiritual agora mesmo. E no movimento do Projeto One, eles estão tentando levar nossas crianças para a música, para o rock, mediante esvaziar as nossas mentes e deixar Deus nos preencher, e ir para os monges católicos para aprender como eles podem ensinar nosso povo como adorar a Deus, onde mais efetivamente entra em sintonia, pelo esvaziar da mente. Isso é um enredo jesuíta. Posso contar outra história que me lembrei rapidamente. Essa é quando o Dr. Wilkes voltou para Bear Creek. Ellen White recebeu uma visão onde ela viu dois jovens que iriam se apresentar na faculdade para poder entrar no programa de teologia. Isso foi antes de acontecer? Antes de acontecer. E o Senhor a alertou que ela deveria alertar a faculdade para não deixar aqueles jovens entrarem, pois eles eram jesuítas. Então o Dr. Wilkes nos contou essa história, como ela foi alertada. E eles não deixaram eles entrarem. Mas o Dr. Wilkes nos contou também que a ela foi mostrado que eles continuariam tentando se infiltrar em nossa dominação. Mas eles disseram que eles não conseguiriam se infiltrar até que ela estivesse morta. Então eles esperaram ela morrer. Então eles começaram a se infiltrar. E o que nós temos visto na nossa igreja hoje? Nós estamos cheios. Nós temos visto que a nossa igreja, que a nova teologia, livros da nova ordem, sacerdotes jesuítas palestrando para nossos estudantes, sacerdotes católicos vindo palestrar em nossos estudantes, pessoas sendo chamadas à frente para receber comunhão com os católicos e fazem na Eucaristia, mesclando nossos hospitais com a igreja católica. E eu estou vendo uma transformação na nossa igreja, e eu quero dizer o seguinte, que a igreja parecerá prestar a cair, mas não irá. Ela irá permanecer enquanto os pecadores em Sião são peneirados para fora. Ellen White diz, em Atos dos Apóstolos, página 11, que almas fiéis constituem a igreja de Deus. Desde o início, Deus terá uma igreja triunfante. A verdade irá triunfar. O Dr. Wilkes se lembra do título do livro dele? E eu quero dizer que Deus tem uma pequena companhia, seu pequeno remanescente, seus poucos fiéis, que passarão até e terminarão esse trabalho de pregar as 3 mensagens angélicas para o mundo. Agora, quando eu te pedi para se sentar comigo, e você sabe o que eu escrevi no livro de Maria, está vivo, os 3 milhões de cópias, em 7 idiomas. Eu estava em St. Louis, quando o Papa João Paulo II se encontrou com Clinton. Nós distribuímos 60 mil livros de Virgem Maria na maior missa interna papal na história. E eu recebi ameaças de morte. Enquanto estávamos distribuindo esses livros, e enquanto estávamos distribuindo literatura expondo a besta de Apocalipse 13, os adventistas estavam pedindo desculpas através da mídia, pelos grupos dissidentes que estavam ali de pé, em defesa da verdade, expondo a besta. Certo? E a primeira besta que estava diante dele. Mas sabe de uma coisa que vieram à tona mais tarde? O trabalho que você fez e que outros fizeram, que também estavam lá distribuindo literatura, teve os seus resultados. Por quê? Não como as multidões que vieram para ver o Papa. Não era tão grande como eles tinham antecipado. Não era tão grande. Não eram. E isso também mostrou que Deus tem pessoas fiéis em Roma. Havia um sacerdote católico romano que estava observando algumas de nossas pessoas distribuindo essa literatura. E ele andou em direção a eles, pediu um livro, deu uma olhada, então ele voltou. E ele disse, posso ajudar a distribuir esses livros? Sim. Então eu realmente acredito que existem filhos em Roma que um dia irão se levantar por essa verdade. Enquanto o nosso povo está caindo para o lado de fora. O nosso vídeo que fizemos naquele tempo, havia um sacerdote católico comendo, e ele estava terminando, ele estava indo para o trabalho, e eu dei a ele um livro, ele disse que já havia lido. E eu disse, Deus seja louvado o seu nome, era Lucas, eu disse, louvado seja Deus.
E eu oro para que Ele faça essas sementes frutificarem e você estará o pé lá certo. Enquanto eu te pedi para fazer isso, você me disse, você era um pouco reservada. Não diga porque, sim, eu era um tanto reservada, porque através dos anos, eu fiquei sabendo de pessoas que foram, na verdade, assassinadas por sua fé. E você sabe que quando vamos a público, nós nos tornamos um alvo. Eu estou me aposentando e eu sou tímida. E eu pensei, você... Mas então eu percebi que as pessoas precisam saber. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Alguma dessas coisas, e Deus está no controle. Sabe, eu acho que o maior ponto hoje, que mesmo que o diabo tenha atingido nossa denominação, de várias maneiras e severamente, sim. E nós sabemos que não somente o alfa da apostasia está ocorrendo, mas o ômega está chegando. E Ellen White disse que ela se assustou para o nosso povo. Você vê espiritualismo entrando, você está vendo a mudança na música, no estilo dos louvores, o mundanismo, a formação espiritual. Você está vendo livros de uma nova ordem, filosofias humanas. Ela também viu que tudo isso iria acontecer antes da estrutura ser varrida. Você sabe, a estrutura vai ser varrida. Mas sim, mas eu acredito no seguinte, Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ela triunfará. E ela irá triunfar porque esses, no Israel moderno, que realmente amam o Senhor, não serão enganados. Ou não cairão. Não, eles não cairão. E na verdade, aqueles que estão saindo, é uma eliminação. Eu acredito que a eliminação tem acontecido na nossa igreja. Desde que começou. Sabe, eu quero dizer ao público que está nos ouvindo, que nós iremos voltar hoje a algumas palavras final. Você queira, mas se você quiser ler meu livro da Virgem Maria, se você quer ler em espanhol, se você quer ler em francês, português também, se você quer ir à aquisição final, que é sobre Samuel, que eu fiz antes de sua morte, e eu publiquei meu livro, A Inquisição Final, dizendo que está vindo de Roma com os jesuítas. Você pode ir para o meu website e lá você pode ter tudo isso, e ler de graça. O website é www.virgemariabook.com, virgemary.book.com. Eles podem ser, você pode acessar ali e pode ter tudo. Esse livro é de graça, são de graça. E eu estou agradecido porque nós temos que ver com o Senhor, como o Senhor viu Israel no passado, é verdade. E que mesmo com a murmuração, as reclamações, a apostasia, a idolatria, o que aconteceu com a nação judaica, eles terá pessoas que serão vitoriosas na era laodiceana. Bem, sabe, o antigo Israel, nós só precisamos olhar para o poder de Deus do antigo Israel. O diabo derrubou a nação judaica repetidamente. Eles foram levados à idolatria, todas as formas de religião pagãs. Mas do povo judeu deveria vir o Messias. Amém. E Deus manteve uma linha de pessoas fiéis até que o Messias pudesse vir. Ainda que o diabo tentasse destruir a igreja judaica para evitar a vinda do Messias, ele foi incapaz de fazê-lo. É a mesma coisa com o adventismo. Ainda que pareça que vai cair, não irá. Deus vai guiar esse movimento. A única pergunta é, onde eu estarei? Essa é a minha grande pergunta. É isso que devemos nos perguntar. Sabe, eu digo isso com frequência. É uma mensagem. Absolutamente, é uma mensagem. E nós queremos permanecer fiéis a essa mensagem. Essa mensagem. E soar alarme. Sermos capazes de falar. Clame em alta voz, não te detenha, anuncia ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó, seu pecado. Você tem algum pensamento final? Você gostaria de compartilhar, Júnior? Na verdade, não. Eu acho que já disse o que estava na minha mente e no meu coração. Sabe, provavelmente há muitas histórias através dos anos. Mas nós não podemos gastar o dia todo. Eu gostaria de te agradecer. De nada. Obrigado pela sua ousadia. Eu estou emocionado de ouvir sobre essa informação, porque, sabe, eu estou profundamente envolvido no trabalho médico missionário. Eu estou aprendendo mais coisas da história de Kellogg, as suas técnicas de cura, sabe? E eu também, sentado aqui vendo
essa apostasia no adventismo hoje. E mesmo que eu estou dizendo, a mesma que talvez haja jesuítas, sacerdotes, católicos, em outras plantas de que Roma, o Vaticano, colocou e plantou na sede de nossa fé, Deus, a mensagem triunfará. Deus terá um povo. A Bíblia diz que o dragão estava enfurecido com a mulher e foi fazer guerra com o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Então, no final, ele triunfa e eles não irão deter. Você não sabe, não pode deter o Senhor. Não, ele está no comando. E o seu poder é maior do que o do diabo. Obrigado, Johnny. Ok, de nada. Foi um prazer te conhecer. Tem sido um privilégio estar em Bela Vita, realmente tem. Obrigado, obrigado.